Bom dia, pessoal. Aqui está falando é o professor Pablo novamente. Quero mandar um feliz aniversário para Carla Tainara de Brito, que já foi minha aluna na Engenharia Civil. Está de aniversário hoje. Hoje é dia 20 de 9. Parabéns, Carla. Quero mandar um parabéns adiantado também para o meu amigo Vanderlei Haas, lá de Trombudo Central, uma das cidades mais conhecidas do Brasil. Vanderlei, abraço, brother. Vanderlei está de aniversário amanhã. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje para a gente começar com treliças em 3 dimensões, tá? Embora seja um assunto, um tema que você vê em vários lugares na prática, né? Às vezes não é muito mostrado na área da mecânica, né? Na disciplina de mecânica, mas é super importante. Então, primeiro de tudo, pessoal, assim como no sistema de treliças em 2 dimensões, o sistema de treliças em 3 dimensões ele também deve ser analisado antes de a gente começar os cálculos para ver se alguma barra da estrutura pode ser retirada, se alguma barra não está fazendo força. Como eu sempre falo, as treliças, na minha opinião, é um dos primeiros sistemas inteligentes que existiu. No caso, cada barra faz uma força de acordo com a força que está sendo aplicada na estrutura. Então, dependendo do ângulo da força, uma barra que compõe a treliça pode ou não fazer força. Então, aqui está a nossa treliça, em 3 dimensões. O desenho assusta um pouco, mas você vai ver que é extremamente simples. Para a gente recapitular, vamos dar uma olhada nas treliças em 2 dimensões. Aqui a gente tem um exemplo e vamos lembrar das regras. Então, por exemplo, para você poder descartar uma barra em uma treliça. Na treliça em 2 dimensões, duas são as regras principais. Primeiro de tudo, 2 barras colineares, certo? Isso são barras colineares. Tá? E uma terceira barra chegando no nó que você está analisando. Essa terceira barra que está chegando, você descarta. Professor, importa o ângulo dessa terceira barra que está chegando? Não importa. Ó. Ela pode ter qualquer ângulo, você descarta. Pode ser 90 graus também, tá? Desde que sejam só essas forças no nó, as 2 colineares e a terceira. Você descarta ela. Professor, e se ao invés de uma barra for uma força aqui? Tem problema? Não tem problema. Por exemplo, digamos que você tem uma força que está colinear com a barra. E temos a terceira barra chegando. Posso descartar a terceira barra? Pode descartar, não tem problema, tá? A força que vai estar sendo exercida nessa barra, a força que a barra está sofrendo é zero, é nula. Outra situação, vou inventar uma treliça aqui, um exemplo, tá? Que não existe. Por exemplo, digamos que a gente tem algo parecido com isso aqui, sei lá, uma treliça assim, ó. A segunda regra é a seguinte, se você analisar um nó em uma extremidade da treliça e verificar que só estão chegando 2 barras nesse nó, só 2 barras, não pode estar chegando uma força junto com as 2 barras. Se tiverem chegando só 2 barras nesse nó, você descarta as 2 barras, certo? Essas são as regras básicas para descartar barras em uma treliça em 2 dimensões. Recapitulando na prática, vamos pegar um exemplo prático aqui. Aqui temos uma treliça, temos as forças aplicadas nos pontos E e F. Se você analisar o ponto D, vamos começar pelo ponto D, você vai ver que a gente caiu em uma das situações que foram relatadas agora. Você vai ver que é uma extremidade da treliça, tá? E tem só 2 barras chegando, barra CD e a barra ED. Logo, essas barras podem ser descartadas. O que quer dizer descartadas, pessoal? Na prática, não quer dizer que na hora de você construir a treliça, numa situação prática do dia a dia, você vai construir sem a barra. Lembrando, pode ser descartada de acordo com a força que está sofrendo naquele determinado momento. Nesse nosso sistema, no momento está sofrendo força P2 e P1, só nos pontos F e E. Então, sofrendo só essas forças, podem ser descartadas essas aqui. Mas, numa situação prática do dia a dia, ela pode sofrer uma força num determinado momento, daqui a pouco a estrutura sofre uma outra força em outro ponto. Então, se aquela barra está lá, é porque ela foi projetada para estar lá, certo? Aqui a gente está apenas calculando a força exercida em cada uma dessas barras de acordo com forças externas aplicadas. Nesse caso, então, está fora, tá? Se no exercício perguntar, você já pode responder direto. Força FDC vale 0,
força FED vale 0 também. Agora, se você analisar o nó, lembrando, desculpa, cada barra que você tira da treliça, você tem que reanalisar o sistema. Até que quando você reanalisar e ver que não tem mais o que tirar, aí sim você começa o cálculo. Então, imaginem a treliça sem essas duas barras aqui. Vamos reanalisar a estrutura. Se a gente pegar o nó E, você vai ver que nós temos uma barra colinear com uma força. E uma terceira barra chegando. Pronto, pessoal. Essa terceira barra chegando é eliminada. Certo? Ou seja, essas 3 barras são 0 a força que está sendo exercida. E aí você começa a calcular a treliça com as outras barras que sobraram. Isso foi... A gente teve recapitulando as forças as treliças em 2 dimensões, desculpa. Voltando para o nosso exemplo aqui. Vamos pegar uma treliça em 3 dimensões. O desenho assusta, pessoal, mas é extremamente simples isso, extremamente simples. Se eu consigo, com certeza vocês vão conseguir também. Analisem comigo aqui. A única diferença não, uma regra a mais que tem na treliça em 3 dimensões em relação à treliça em 2 dimensões é a seguinte. Se você pegar um nó qualquer e verificar que de todas as barras que estão chegando nesse nó, barras ou forças, todas elas, com exceção de apenas uma, estão em um plano, essa que está fora do plano imaginário você pode descartar. Esse caso é melhor fazer para vocês entenderem. Explicando fica meio complexo. Vamos imaginar que aqui é o telhado da casa, certo? Conforme você está vendo aqui na estrutura. Eu desenhei ele pequeno aqui, mas é a mesma coisa. Então imagine comigo. Esse lado aqui da estrutura é como se fosse esse lado do telhado aqui. Ele é um plano imaginário que está inclinado, certo? Então analisem comigo. Se a gente pegar o nó E, vamos analisar. No nó E nós temos essa barra aqui, que não tem nome, que ela sai do ponto E e vai até o suporte. Temos essa barra chegando no nó. Ela está nesse plano imaginário aqui. Essa barra ED também está no plano. A barra EA também está no plano. E a outra barra do nó EB também está no plano. A única barra que sobrou é uma barra que mal dá para ver na figura. É uma barra que sai do ponto F até o ponto E. Essa barra, se vocês analisarem, ela é a única barra que não está nesse plano imaginário. Então, quando a gente tem uma única barra que não está num plano imaginário, chegando num nó, essa única barra é descartada. Ou seja, essa barra FE, que está escondida aqui atrás, ela é descartada, certo? Regra é a mesma. Descartamos a barra, a gente reanalisa a estrutura. Então vamos reanalisar. Vamos ver um ponto aqui. Vamos ver... Aqui, pessoal. Não, aqui não vai dar. Vamos reanalisar aqui. O nó C. O nó C, a gente tem essas 2 barras que estão em plano imaginário, mas aí a gente ainda tem outras duas barras. Desculpa, aqui. Esse ponto C, a gente tem... Vamos imaginar um plano imaginário que é esse plano aqui, ó. Que está na frente do telhado, esse triângulo aqui, ó. Imaginem comigo, tá? Que seria esse plano aqui que está na frente da casa aqui, ó. Imaginem esse plano aqui, certo? Tá aqui. Esse plano. Nesse plano imaginário, a barra BD está no plano. A barra DC está no plano também. A barra CB está no plano. E a força, essa força que está para baixo, já está dizendo menos 2K, ela está escrita em vetor cartesiano, também está nesse plano. Tá? Imagine uma parede aqui, de frente para casa. Está tudo no plano, menos essa barra aqui, a barra CF. Logo, se ela é a única que não está no plano, a gente também descarta ela da estrutura. Está descartada, certo, pessoal? Vamos continuar reanalisando o sistema. Vamos ver. No nó B, temos 2 no mesmo plano, mas 2 no outro plano e mais uma. Aqui não dá para descartar nada. No nó A, temos
essas duas num plano, temos essa num outro plano. Só que o suporte, a gente não pode dizer que ele está no mesmo plano que esse, porque o suporte está preso à parede. Então ele está, a gente não sabe, mas ele pode estar fazendo força no Y, no X e no Z. Então não dá para descartar nada aqui. Voltando para cá, aqui a gente já reanalisou, então temos as 3 barras, aqui não dá para fazer mais nada. Aqui, nesse nó D, vamos analisar lá atrás. Opa, no nó D dá para descartar coisa aqui. Analisem comigo. Vocês estão vendo o telhado da casa, a gente viu um dos lados do telhado. Só que esse telhado tem o lado lá de trás. Imagine o lado lá de trás, que seria um plano imaginário, o plano C, D, E, F. Estão imaginando esse plano, pessoal, que está lá para o outro lado? Então é o seguinte, vamos pegar o nó D. No nó D, a barra DE a gente pode dizer que está nesse plano imaginário que está lá atrás. A barra DC também. A barra DF também. A única barra que não está nesse plano imaginário, que é o plano lá de trás do telhado, chegando nesse nó D, é a barra BD. Então a gente descarta ela também. Ela também não está fazendo força nenhuma, correto? Reanalisando a estrutura, 3 barras todas no mesmo plano, não dá para descartar mais nada. Aqui, 3 barras todas no mesmo plano, não dá para descartar nada. Aqui, 2 barras, um plano deitado, só que tem uma força e outra barra em outro plano, não dá para fazer nada. Aqui a gente já viu, não dá para fazer nada. Vamos analisar nó F. Nó F tem 1, 2 no mesmo plano, só que tem uma terceira em outro plano e mais uma quarta num outro plano ainda. Não dá para fazer nada. Aqui, todas no mesmo plano, não dá para fazer nada. Pronto. Está descartado aqui. Então, barra DB, a força exercida por ela é 0, ela pode ser descartada. Barra CF, descartada. Qual outra barra que a gente viu? Barra FE, descartada. Feito isso, aí sim você começa os cálculos. Começa a calcular a estrutura mais limpa, sem levar em consideração essas barras. Vamos pegar agora um outro caso que parece extremamente complexo. Vocês vão ver como é simples esse exercício. Esse exercício dá para descartar toda a estrutura praticamente. Vamos começar pelas regrinhas que a gente viu. Imagine o seguinte. Imagine essa peça aqui. Tá? Vou redesenhar ela aqui do lado só para ficar um pouco mais claro. Não repare o meu desenho. Vamos imaginar esse lado da estrutura, que é esse lado aqui, ó. Nesse lado, se a gente analisar o nó B, você pode entender que essa força está nesse plano, essa barra está no plano também, essa outra também está no plano. Qual é a única barra estranha aqui? No caso, é essa barra aqui, ó, a barra BC. É a única que não está no plano. Certo, pessoal? Tranquilo aqui? Agora eu quero mostrar o seguinte. Mesmo na estrutura em 3 dimensões, você pode usar regras da estrutura em 2 dimensões. Por exemplo, se você pegar o nó B e enxergar ele em 2 dimensões aqui, você vai ver que tem uma força colinear com a barra. É só o que a gente tem. E além dessas duas que estão colineares, tem uma terceira chegando. Então a regra é clara, pessoal. Essa terceira está descartada, correto? Se a gente pegar e analisar agora o nó C, lá no nó C, tudo isso já foi descartado, lembrando. No nó C é uma força colinear com uma barra e só uma terceira chegando, então descartada também. A regra é clara, descartamos, certo? Agora analisem comigo. Vamos analisar o ponto D. No ponto D, se a gente analisar esse plano aqui, que é esse lado aqui da figura, a gente tem a barra DA no plano, tem a barra DE no plano, a força de 9 também está no plano. A única força que está chegando, a única barra que está chegando no nó D, que não está nesse plano citado, é a barra DF, que é uma barra que vai lá para trás, ó. Então, a regra é clara, pessoal, descartada. Reanalisando, pegando o nó D ainda.
Se a gente analisar aquela regra das duas barras colineares lá da barra em duas dimensões, olha aqui, ó, força colinear com a barra e só essa terceira chegando. O resto tudo já foi descartado. Então o que a gente faz com essa terceira? Elimina ela. Notem o quanto a figura já limpou, tá? Mas ela vai limpar mais ainda. Analisem comigo o seguinte. Se você analisar com um pouco mais de critério, você vai ver que tem uma força aqui, que está completamente vertical. Se essa força está vertical, a força exercida por essa barra vai ter que ser vertical para sustentar aqui a força. Logo, essa barra, tendo uma força só vertical, ela vai chegar nesse nó. Nesse nó, as barras que ainda não foram descartadas, nós temos duas num plano imaginário XY. Só que essas barras que estão no plano XY não tem como fazer força no eixo Z. Isso é uma regra da mecânica. Ou seja, esse suporte só vai estar fazendo força no eixo Z. Esse suporte aqui, mesmo ele estando preso no chão. Então imagine o suporte como fazendo força só aqui, nesse eixo. Imaginaram? Então vamos voltar para a regra aqui. Novamente o plano. Nesse plano, se o suporte só faz força aqui para cima, então a gente pode dizer que ele está nesse plano. Essa barra também está nesse plano. Essa barra AE também está no plano. A única barra estranha que não está no plano imaginária é a barra AF. Então ela está descartada. Voltando à regra. Aqui já está quase tudo descartado no nó A. Menos essa força que está colinear com a força que o suporte está fazendo. Então, duas colineares, com a terceira chegando, a terceira é descartada. Correto? A mesma regra a gente vai poder aplicar aqui, no caso, nesse nó E. Então, a gente vai descartar essa outra barra. E por fim, nesse nó só vai ter força vertical, vamos descartar essa barra também. Ou seja, quais foram as únicas barras que sobraram no sistema? Foram a barra DE, que é essa barra aqui, o suporte, fazendo força só no eixo Z, lembrando, essa barra BA, com o suporte, fazendo só força no eixo Z também. E lá atrás a barra CF, foi só o que sobrou da estrutura. Aí vocês vão me perguntar, mas tem certeza que tirando tudo isso não vai cair a estrutura com essas forças? Não. Com essas forças que estão sendo aplicadas, não. Se for aplicada uma outra força de lado, pode ser que aconteça. Vai acontecer, fatalmente. Mas aqui não, porque essa força está completamente na vertical. Então ela é suportada por essa parte aqui. A outra também está completamente na vertical. É suportada. E a terceira também está na vertical, é suportada aqui. Logo, nessa estrutura, com exceção da barra DE, que vai fazer uma força de 9, né, para sustentar, da barra BA, que vai fazer uma força de 6, e da barra CF, que vai fazer uma força de 8, todas as outras estruturas não estão sendo requisitadas para essas forças. Certo, pessoal? Um bom final de semana para todos vocês, e o próximo vídeo que eu vou postar no início da semana, eu vou colocar uma estrutura em 3 dimensões para começar a calcular ela, tá? Uma estrutura um pouco mais complexa. Vocês vão ver que é muito fácil, certo? Grande abraço para todos vocês, até mais!